Boa noite, mais uma live. Estamos diante de um Deus Todo-Poderoso que conosco habita, realiza as suas obras com autoridade e supremacia. Sou o pastor Manuel Carlos Ramos, da Igreja Presbiteriana do Brasil, São José dos Pinhais, Jardim IP. Deus tem operado maravilhas através da sua palavra. Sua palavra tem trazido soluções para um mundo em desespero. Um mundo caído em seu pecado sombrio, em suas maldições desesperadoras. Vivemos tempos difíceis, mas é necessário que tudo isto aconteça. A palavra de Deus nos alerta profeticamente em que o tempo seria assim: pestilências, tantas confusões, desorientações familiares, uma sociedade desequilibrada. O mundo vive momento assombroso, porque está distante de Deus. Mas o Senhor Deus tem a solução. Quando compreendemos a tua palavra, seus ensinamentos, quando amamos a Deus, reconhecemos nossos pecados e cheguemos-nos a Ele, então Ele nos ajuda a vencer os obstáculos. As nações são abençoadas. Abramos nossas Bíblias, o Evangelho segundo João, capítulo 10, do versículo 10 ao 14. O ladrão vem somente para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. As possibilidades e o prazer de viver têm sido roubados de grande número de pessoas. Este é um momento difícil, triste, das nações no mundo inteiro, das famílias, das sociedades. Portanto, diante desse quadro, vamos falar nesta noite sobre o tema A Vida Abundante. A vida abundante requer cuidados especiais. É esse cuidado que o bom pastor está nos falando nesta noite. Atualmente o mundo é regido e controlado por muitas estruturas e poderes totalmente descomprometidos com a vida humana. O anseio materialista, a ambição desenfreada, o egoísmo insaciável acaba com reduzir o precioso valor da vida a algo totalmente secundário e até mesmo insignificante. Em seu excelente livro Paixão pela Vida, o teólogo Jürgen Moltmann escreve: se aproximam de Jesus
os cegos, os doentes, os miseráveis, possessos, surdos e mortos. Enfim, o que vive no escuro, representando a miséria da humanidade. Em Jesus encontram vida. A promessa de Jesus é profundamente alentadora. Eu vim para que tenham vida e a tenho em abundância. 3 pilares importantes que vamos falar nesta noite. 3 pilares importantes. A vida abundante é a essência da verdadeira vida cristã. O segundo, a vida abundante é ameaçada pelas estruturas e agentes da morte. E o terceiro, humildade, uma virtude exemplificada em Cristo. Amados e queridos amigos, familiares, Jesus garante a vida no versículo 9 e 10 do 2 João, capítulo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. No primeiro capítulo do Evangelho, João declara: a vida estava nele, e a vida era a luz do homem, ou dos homens. João 1:4. Jesus se apresenta como a própria encarnação da vida ao declarar o pão da vida em João 6:35-48. A luz da vida em João 8:12. A ressurreição e a vida em João 11:25. O caminho, a verdade e a vida em João 14:6. O apóstolo João aprofunda esta teologia da vida em Cristo em 1 João 1, capítulo 1, versículo 1, 2. Jesus promove a vida. Ao abrir os olhos aos cegos e curar toda sorte de enfermidades, ressuscitar mortos, expulsar demônios, Jesus estava promovendo a vida, evidenciando de forma visível, concreta, sua missão descritas em Lucas 4, 18 e 19. Jesus, ele olha a situação do ser humano no todo e protege. O tempo que estamos vivendo é um tempo mau, muito mau. O mundo é um sistema organizado que se opõe a Deus. Esse sistema organizado que se opõe a Deus é um sistema tirano, onde os menos favorecidos não têm solução, muitas vezes, para emprego, saúde, educação. Por isso Jesus nos oferece a vida abundante. Jesus oferece a vida abundante porque ele entrega em prol da vida. O que a vida abundante é a essência da verdadeira vida cristã. Comprova o fato que Jesus haver entregado, morrendo na cruz, para nos possibilitar a plenitude da eternidade da vida. A vida abundante nos possibilita uma vida de paz, uma vida segura, uma vida de conquistas. Temos segurança e uma esperança viva, porque a vida abundante em Cristo nos envolve nele mesmo. Estamos sendo agasalhados, bafejados nessa glória eternal, protetora da vida abundante. A vida abundante é ameaçada pelas as estruturas e agentes da morte.
Ao implantar o seu projeto de vida, Jesus defronta com estrutura de morte, que sobrevivem às custas de uma sociedade oprimida. O agente da morte são denominados de ladrões, salteadores, mercenários, no versículo 8, 12 e 13, de 2 João capítulo 10. Eles são e se interessam pela vida, jamais não se interessam, não têm prazer com a vida, jamais percebe-se que há vida nessa gente, há prazer da vida. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, no versículo 10, e de toda forma eles tentam por fim ao projeto de vida, em João 10, 27 e 31. Isto exige cautela. Mas as ovelhas não lhes deram ouvido. O povo de Deus precisa saber resistir com determinação à astúcia dos agentes da morte, ao poder das estruturas que sustentam uma vida que só agrada a eles. As estruturas das ideologias e sistemas da intimidação restringe a liberdade do bom pastor das ovelhas. A vida abundante nos conduz em segurança. Isto exige confrontação. Jesus confrontou de forma contundente os opressores do seu tempo em Mateus 23, 13 e 14, e em Lucas capítulo 6, 24 e 25. É preciso que o povo de Deus desenvolva hoje também uma conduta profética de confrontação, tudo quanto promete a vida abundante e a todos que têm direito, em Isaías 1,17. Isto exige submissão incondicional a Cristo. Precisamos de entender. A vida abundante é confirmada por evidências inquestionáveis. Promove a libertação plena, a vida abundante. A vida implica necessariamente em liberdade. Thomas Jefferson disse que o Deus que nos deu a vida, deu-nos a liberdade ao mesmo tempo. Ao oferecer a vida, Jesus está oferecendo libertação abrangente, que pode ser compreendida como libertação física. Jesus curava toda sorte de doenças e enfermidades entre os povos. Mateus 4, 23 e 24. Libertação do corpo, vista por Jesus, é como uma necessidade humana e básica. Vida abundante abrange corpo, alma e espírito. Servimos um Deus que age de uma forma completa, irrestrita. Ele, quando abraça você para te abençoar, ele faz por completo, porque ele é vida abundante. Cristo é vida abundante. Liberdade ideológica. Jesus questionou a tradição preservada dos líderes judaicos e compostos ao povo como um jugo pesado. Eles sabiam disso. E Jesus repreendeu-os, dado seu jugo pesado sobre eles. Impostas ao povo como um jugo terrivelmente pesado. A vida abundante na pessoa de Cristo nos proporciona e promove o bem-estar social sob a influência do ladrão e do mercenário, aquele que encarna a força da exploração contrária à vida. O mundo é caracterizado por um tremendo desajuste social. Roubo, matança, destruição, dispersão. No versículo 10, 12 e 13. O profeta Oséias lamenta o luto que envolve a terra por causa da ação protagonista da morte. Oséias,
4, de 1 a 13. Por outro lado, sob o senhorio de Cristo, o quadro da morte e a destruição é revestido em um cenário de harmonia. Jesus conduz as ovelhas e elas ouvem a sua voz. Conhece, e o rebanho os conhece. É necessário que entendamos o projeto do bom pastor das ovelhas. Projeto de paz, de vida eterna, de alegria, de sustentação. Um projeto da família. Vida abundante é um projeto dos filhos. Futuro brilhante proporciona segurança para o seu futuro. A vida abundante Jesus pode dar. Ele é a essência da vida abundante. Jesus nos proporciona a alegria e o prazer da vida abundante. Ele é a essência do grande amor. João 10, 11, eu sou o bom pastor. Fala da consciência da sua identidade. Jesus não tinha dúvida, ele é o bom pastor. Foi profetizado por Isaías no capítulo 40, 11. Ezequiel 34, 23. Dou a vida pelas ovelhas. Fala do sacrifício extremo pelo rebanho. Foi profetizado em Zacarias capítulo 13, 11. Isaías 53, 7. Jesus é o bom pastor. Ele nos ama muito. Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas angústias. Ele é o bom pastor. Diante de uma crise de ansiedade. A crise de ansiedade tem tirado a fé, esvaziado os corações, possibilitado desvios da vida cristã, perda da visão de Deus e do foco de Deus. Mas a vida abundante te possibilita a cura da ansiedade crônica, a crise da ansiedade. A vida abundante te cura, te liberta, te restaura das fraquezas ideológicas. Você quer, você tem fé, a vida abundante pode te curar, te regenerar, te pôr de pé para ser uma pessoa feliz e vitoriosa. A vida abundante é libertadora, física, psicológica, patológica, porque a vida abundante é saradora. Jesus é todo-poderoso. Ele disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele pode tudo. Ele é o Senhor. Ele está no comando da situação. E no tempo dele, o Covid-19 será desfeito na nação brasileira. Deus tem um tempo para desfazer esse vírus, destruir e sarar a nação brasileira, sarar a sociedade brasileira, as famílias, porque ele é vida abundante. Vamos estar abraçados, orando, crendo, amando, servindo o bom pastor da igreja, das ovelhas, o bom pastor da nação brasileira, o bom pastor das famílias, o bom pastor da nossa vida eterna. Ele é o bom pastor. Espere nele, confie,
aceite como seu Salvador e único Senhor. Volte para Cristo, você que está desviado dele. Volte para Cristo. Ele tem vida abundante para você. Ele tem a solução para a sua vida. Ele segura firme em suas mãos e te guia para pastos verdejantes, água de descanso. Ele é a solução. Ele é o Senhor da sua família. Ele é o Senhor do teu futuro. Ele quer te fazer feliz. Ele tem vida abundante. Ele é a essência da vida abundante. Ele é o bom pastor. Deus te abençoe poderosamente em Cristo Jesus, o bom pastor que tem vida abundante. Oremos. Senhor, servimos de todo o nosso coração o bom pastor da igreja, o bom pastor da nação brasileira, o bom pastor do mundo inteiro. Oremos nesse momento pelo presbitério de São José dos Pinhais, pelo sínodo de Curitiba. Oremos pelos pastores e líderes. Oremos pelas ovelhas de todas as igrejas evangélicas no Brasil. Líderes, porque ele é o bom pastor das ovelhas, vida abundante. E a vida abundante está nele. Ele é a essência da vida abundante. Eu abençoo e declaro abençoado em Cristo. Deus abençoe a todos.